Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Época de Natal, as vitrines estão decoradas e bem convidativas. O 13º também é um fator que faz com que a população coloque a mão no bolso na hora das compras. Só que essa é uma época do ano que apresenta muitas despesas, como matrículas escolares, pagamentos de impostos e viagens. Por isso, é preciso ter cautela na hora de gastar esse dinheiro extra. Quais são todos esses compromissos que as pessoas elas têm que assumir no final do ano, Jamil? Bom, na verdade, o planejamento ele deveria ser ao longo do ano, né? Para não chegar exatamente nesse período, né? Fazendo esses cálculos, né? Arrochando daqui e dali para poder ver o que, vamos dizer assim, o que dá para, né, sobrar e o seu 13º. Bom, antes de mais nada, a gente está falando de planejamento, né? Eu coloco muito que nós somos uma empresa. Né? Então nós temos nosso planejamento financeiro, nós temos nossa produção, nós temos as receitas, vamos dizer assim, receitas e despesas. Então as pessoas têm que entender que, como empresas, elas têm que fazer esse planejamento ao longo, no caso, de um período, né, como contábil no exercício, né, durante o período. Bom, primeiro, aquelas pessoas, tem muitas pessoas, Caio, que têm a facilidade de mexer com informática. Então você tem planilhas no Excel, que você possa estar planejando mensalmente, colocando seus custos fixos, né, e depois introduzindo alguns variáveis, e no final ele te dá um planejamento anual do que você está, como é que está o desenvolvimento das suas finanças. O problema todo está nas variáveis, né, Jamil? O problema, sim, porque essas variáveis, né, principalmente porque as pessoas, ela tem, num passo aí, vamos dizer assim, ela tem a sua receita em 3 partes, às vezes, para você estar cumprindo. Ela tem suas despesas correntes, ela tem os seus impostos e tem os seus investimentos. É lógico que a maioria das vezes, né, pelo contexto que está hoje, os investimentos estão mínimos ou quase zero, dependendo da família. Também não é fácil falar em planejamento de acordo com o que as pessoas ganham. Como é que você vai falar em planejamento né, de 1 a 5 salário mínimo, tão preso assim? Existem as variáveis, né, que não são controláveis, e que você, ao longo, realmente acaba destabilizando suas finanças. Mas dentro da possibilidade, né, do que a família, vamos dizer assim, consegue, no caso, né, depende do ciclo também, se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada com filho ou sem filho. Então tem todas umas variáveis para você calcular igualzinho dentro de uma empresa. Quais são os seus custos, né? Vou dizer assim. O que eu percebo... Perdão. Tranquilo. O que eu percebo muito, professor, as pessoas simplesmente se esquecem que na virada do ano vai chegar o IPTU, vai chegar o IPVA, vai ter a matrícula das crianças, né? Seria melhor diluir isso durante o ano, pegar um empréstimo? Qual que seria a melhor solução para a gente? Bom, eu tinha uma professora de economia que falava assim, os economistas falam muito a questão de depende, né? Depende. Mas é verdade, é subjetivo, é de cada família, de cada pessoa, né? Até porque tem pessoas que conseguem ser mais controladas, mais organizadas com as finanças. Outras pessoas não, né? Porque vai entrando e vai gastando e assim por diante. Dentro da possibilidade, né, tem pessoas que têm essa característica que você está falando. Ao longo do ano, vai guardando, né, um 12avos por mês para quitar alguma coisa, né, vai guardando no último trimestre, porque no início do ano você tem aí, principalmente com filhos, aí você tem na IPTU, você tem matrícula de filhos, você tem, né, já o IPVA e assim por diante. Então, o ideal, se possível, é que a pessoa conseguisse, o que a gente fala na contabilidade, é ter uma reserva, né? Então, reserva de contingência, né? E que você pudesse, ao longo, fazer essa reserva e no final do ano você estaria tranquilo. Seu 13º sairia muito mais para um lazer, né? Para um passeio, do que estar gastando em endividamento que ocorreu durante o ano, né? Eu acho que a educação financeira é a cultura da poupança, né? Eu conheço pessoas, sempre a minoria, né, que em vez de ir de ônibus, vai a pé para casa para economizar o dia do ônibus. Essas pessoas estão certas. Tem outras que, em vez de ir de ônibus, pegam o táxi. Essas estão endividadas. Entendeu? Então, o importante é que a pessoa tenha essa cultura. E a gente sabe que o governo, esse ano, fez exemplo para a economia, aí podia estar muito pior, liberou fundo de garantia, né, bilhões de fundo de garantia, o PIS/PASEP, e agora veio aí a primeira parcela do 13º, paga no dia 30 de novembro, já vai vir a segunda no dia 20 de novembro. É sempre um adicional, né? Professor, eu queria saber qual a sugestão que o senhor dá para o emprego do 13º salário. É para comprar presente ou ele deve pagar dívida? Qual o melhor emprego dessas parcelas do 13º salário?
Há um pouco tempo atrás, nas outras entrevistas que eu fui, né, que me chamaram, antes de essa liberação do Fundo de Garantia, eu andei assim, perguntando, até pessoal de bancos, né, alguns colegas e tudo, e na época eu coloquei que é excelente, né, a liberação do Fundo de Garantia, mas que eu tinha, por intuição ou por o andamento das coisas, que esse Fundo de Garantia seria usado para quitação de dívida. E, na verdade, foi o que ocorreu, né? O Fundo de Garantia, do que veio da maioria das pessoas, elas utilizaram para quitar suas dívidas, né? Do que fazer investimento. O que você vê, o Fundo de Garantia, né, no padrão dele, é o quê? Você tirar ele para quitar parte do imóvel ou dar entrada no imóvel. E isso não ocorreu nessa totalidade que se esperava, né? Então, eu volto a dizer, a questão do planejamento, a questão do endividamento da pessoa, da família, né? Mas o que é importante com essa questão do 13º, vamos falar de inicial, duas coisas. Ou você está endividado, né? Ou não está endividado. A questão do endividamento, se você estiver muito endividado, é a questão de você estar fazendo o pagamento daquelas dívidas com maior taxa de juros, né? Aí você entra no cartão de crédito, conta corrente, principalmente, porque é onde se exige mais. Tem alguns financiamentos, talvez você tenha aí um carro, né, seja financiamento de carro e assim por diante. Primeiro, vamos tentar ver se você não está endividado e se essas dívidas dá para você sair dessas dívidas com maior percentual de taxa. Outras coisas que as pessoas também não conhecem é o seguinte: você pode estar endividado, você está com um empréstimo numa instituição, por exemplo. Existem outras que você pode estar transferindo e trocando uma dívida com um percentual maior por uma de menor. Então, você troca uma dívida que o percentual é maior de taxa por uma outra. As pessoas, poucas pessoas conhecem isso, né? Então, a princípio é isso. Está usando o 13º, eu falo muito com equilíbrio, né? Nem tanto na emoção, nem tanto da razão. Porque senão eu, como economista, eu falo, não, e o fluxo da moeda? A moeda tem que fluir. É importante para o mercado ter moeda, né, o giro da moeda de consumo, que gera emprego, que gera impostos, que retorna e assim por diante. Então, né, voltando um pouquinho, desculpa, é o seguinte: primeiro, vamos ver os endividamentos. Vamos ver se os endividamentos e os seus percentuais são caros. Não tendo, aí você vai comprometer com outras coisas. Sempre lembrando que nós estamos, daqui a pouco, né, no janeiro, né, fevereiro, são as principais parcelas de IPTU, IPVA, matrícula de criança. Não esquecer que você tem uma dívida, né, para o exercício posterior, no caso aqui, 2018. Perfeito. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Zé Lúcio. Zé, você é advogado trabalhista, né? A gente está aqui discutindo a respeito de qual que seria a intenção da pessoa com o 13º. Se ela pagaria as contas, se ela compraria algum presente, isso fica a critério da situação dela, né? Mas e quando a pessoa não recebe esse 13º, por exemplo? O que é direito dessa pessoa? A gente já falou que a primeira parcela já aconteceu, a segunda está vindo aí. Como que ela pode reivindicar isso? Realmente é uma situação, né? Porque a gente sabe que muitas empresas não estão numa situação muito confortável, né? Estão também endividadas. E o que acontece é que às vezes o 13º não é quitado aí nas datas previstas, 30 de novembro, a primeira parcela e a segunda parcela até 20 de dezembro. Evidentemente que algumas até já receberam 13º, que pode pedir até 31 de janeiro, fica aí a dica, para pedir que seja pago com as férias, entendeu? Então pode fazer, desde que faça por escrito ao empregador até 31 de janeiro. Eu gostaria de receber o 13º também, antes, junto com o pagamento das minhas férias. A empresa que tiver, lógico que é facultativo para o empregador, ele poderá pagar. Mas dentro normal é 30 de novembro e 20 de novembro. O ideal, né, que é o que eu acho que o salário, né, eu como advogado trabalhista, eu acho que o salário é realmente sagrado. Eu acho que se a empresa, o empregador, não está conseguindo pagar o salário, a gente vê aí o Estado, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu acho isso muito triste, porque as pessoas têm que pagar as dívidas delas. Entendeu? Se não pagou SPC, se não pagou Serasa, tem uma dívida e esses credores não esperam.
entendeu? Então, o ideal, se não tem condição de pagar, o melhor é a demissão, né? Tentar agora ter mais uma modalidade, que a rescisão é consensual. Vem cá, não tem condição de pagar, vamos fazer, mas atrasar salário não deve fazer isso, entendeu? Porque senão complica a vida da pessoa. E a pior coisa, a gente sabe que a pessoa endividada, tá aí o professor Jamil, vem a questão de saúde também. A pessoa não consegue dormir. A parte psicológica. A pessoa não consegue dormir, Afeta tudo. entendeu? Afeta tudo. A pessoa não consegue dormir, porque os credores dão em cima mesmo. É na escola, ó, pá, todo mundo, é o WhatsApp hoje, está ali cobrando, está aqui, você tem tal prazo para pagar, a pessoa fica maluca, mas como eu não recebi o salário, como é que eu vou pagar, né? Então, dentro do 13º, o caminho é tentar, eu acho que primeiro é conversar, né, para receber mais rápido, né? Agora, se não pagar, é na justiça, né? Aí tem que procurar um advogado e ajuizar a reclamatória e pedir que seja pago o 13º salário que está em atraso, entendeu? Esse é o caminho. Mas eu acho que melhor é exatamente conversar para receber mais rápido, né? Porque as dívidas não esperam aí, né? O andamento do processo. E a gente sabe que a justiça agora, 20 de dezembro a 20 de janeiro, vai ter recesso, então vai ficar um mês parado. E é importante lembrar também que algumas pessoas pedem o adiantamento, né? Igual, ou em julho, ou durante as suas férias, dependendo, né? Pode pedir um adiantamento, tem a opção de você pedir um adiantamento do 13º, e que às vezes ele não está com o 13º integral, né? Vai ser em parte dele, porque já adiantou lá atrás, por algum motivo, né, de solicitação. E a questão das pessoas, né, a questão econômica, emocional, é muito importante também, né? Porque a partir do momento que você começa com esse endividamento, né, não está recebendo, você já vê pessoas que começam, né, entra no desequilíbrio, começa a ficar sem motivação para fazer as coisas, e aí entra o que ele falou, a questão de doença também. Quer dizer, não é só as questões da organização, não é só a questão econômica, né? Lá na administração a gente fala muito isso. A organização, ela é uma questão econômica e social. Sim. Ela tem um papel econômico e social, né? Pouco tempo eu estava falando, desculpa, talvez a gente vai misturar um pouquinho as coisas, mas dentro da organização, o que acontece? Na minha forma de ver, as pessoas são as coisas mais importantes que você tem hoje. É o recurso mais importante que você tem hoje na organização. Está motivado, está bem treinado, está bem qualificado, né? Então isso tudo envolve a questão econômica, a pessoa, tudo, né? Está correlacionado a essa questão das pessoas. Você vê, não paga o aluguel, aí não paga o condomínio, aí vem o despejo, é uma situação, entendeu? E a renda é o salário, o que a pessoa vai fazer? Ela não me pagou, como é que eu vou pagar? A situação é muito difícil, então a gente tem que torcer para ter esse equilíbrio, né? Para que realmente seja pago em dias, esse é o ideal. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Jamil. As pessoas que são poupadoras mesmo, aí, recebeu o 13º agora, ou às vezes recebeu indenização trabalhista, ou ganhou na loteria, que tem um dinheiro sobrando, qual hoje a melhor aplicação para essas pessoas para aplicar esse dinheiro que está sobrando? Bom, se você for dizer, você tem aí, né, cada tipo de investidor tem seu perfil, né? Tem aqueles que são mais arrojados, tem os moderados, né? Tem os conservadores, né? Tem aqui os conservadores, por exemplo, ele quer simplesmente a reposição da inflação, vou dizer assim. E outra coisa, não é só isso, vai depender muito também do montante, né? Ou seja, da liquidez que você necessita do seu dinheiro, né? Porque as pessoas às vezes elas podem investir, ficar um pouco mais tempo, né, em um investimento, ou pessoas que simplesmente, não, a minha liquidez tem que ser imediata. Aí vão colocar ali numa poupança, porque qualquer hora eu posso estar tirando. Outras vai te dar a obrigatoriedade de ter um tempo fixo até que comece a ter um rendimento, né? Então vai depender muito do montante, né, do tempo que esse dinheiro possa ficar preso, vamos dizer assim, né, e do perfil do investidor. Você tem desde poupança, que é talvez o mais tranquilo, não tem risco, mas também isso só te dá o quê? Mal a reposição da inflação. Até pouco tempo atrás nem isso estava te dando da inflação. A poupança hoje está perdendo da inflação. Agora, com a taxa da taxa Selic, a poupança passa a ter uma atratividade maior do que os investimentos fixos, né? Vamos dizer assim. Então, depende disso que eu falei, vai depender da característica da pessoa, se ela quer correr alto risco ou não. Tem pessoas que querem investimento, pode ser a longo prazo, com maior risco, aí você vai mexer em ações de bolsa de valores, né? E assim por diante, depende muito da característica de cada pessoa do que ela quer correr, risco ou não, que a gente chama liquidez do que você vai investir ou não.
mais uma vez a gente falando de educação, né? Educação. Interessante como a educação permeia todas as conversas, né? Em um momento que o celular está virando a cada 3 meses, que eu tenho que trocar de carro todo ano, que eu tenho que comprar roupa X, roupa Y e tal, tratar desse assunto parece que é bem mais complexo do que isso, né? Eu não preciso necessariamente ter o melhor, eu não preciso fazer aquilo em 24, em 12 vezes, né? Acho que juntar um pouquinho ali por mês para um determinado perfil, de repente, seja mais vantajoso, né? Sim, seria o ideal isso que você está falando, né? Aproveitar, a pessoa pudesse pagar, dependendo de um bem que vai adquirir à vista. Mas nós sabemos também que, primeiro, o brasileiro não tem característica de poupador. Né? Isso aí já é tranquilo. Então, nós passamos por uma fase também em que teríamos também um aumento da renda, uma melhoria da renda, e que as pessoas começaram a se endividar por essa melhoria. Isso aí é inquestionável. Mas talvez nós corremos no mesmo risco, no mesmo erro que talvez o americano na época dele. Ou seja, tem cartão de crédito, vão comprar pagando um cartão de crédito do outro. Né? Então, faltou cultura nossa, faltou educação, vamos dizer assim, de saber que, né, que as bonanças vêm, mas daqui para frente também vêm os compromissos. Então, é o que ele está falando, é a questão da educação. O brasileiro realmente não é um cara que tenha planejamento em relação à poupança, nem de guardar para comprar à vista. E uma coisa que eu acho interessante colocar aqui é que, às vezes, né, existe um parcelamento, às vezes, de um bem, aí o brasileiro ele vai parcelar, não cabe no meu bolso, cabe no meu orçamento, então eu vou comprar. Mas só que ele esquece que tem outros endividamentos. Então não é só aquele, né, aquele endividamento momentâneo, não, esse valor aqui cabe na minha, né? Mas e os outros que você fizer? E os outros, como é que dentro? Passados e futuros. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês aí, de ter acompanhado nosso programa. E pensar, né, nos gastos, ter cautela mesmo, de acordo com as necessidades. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por todas as informações que vocês trouxeram. Para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros? Sim, através do telefone 193, a gente está à disposição. A gente que agradece a oportunidade de estar levando essas dicas aí à população. Da Defesa Civil? Defesa Civil, através do telefone 199, agradecemos muito a participação também. A gente que agradece. Debatedores, até semana que vem. Muito obrigado. Jamil, espero te encontrar em breve. Muito obrigado, estou feliz de estar aqui hoje. Prazer é nosso. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Para a gente é sempre uma honra. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo, aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa hoje, às 6 horas da tarde. Você também tem acesso a essa e a outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.